Em média, uma pessoa passa um terço da sua vida no trabalho e uma parte significativa da mesma a estudar para o seu emprego. Mesmo assim, 88% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho e 99% acreditam que deveriam ganhar mais. É por isso que geralmente queremos realizar o grande sonho da liberdade financeira, viver sem amarras nem problemas financeiros, tomar decisões sem ter de pensar no custo dessas decisões e não depender de um emprego para ganhar a vida. Há certa educação financeira de que necessitamos para atingir este objetivo. Muitos não a têm. O sistema escolar também não nos educa em matéria financeira, e é cada vez mais comum as próximas gerações terem menos, viverem mais sufocadas e terem graves problemas financeiros. Por esta razão, trago-vos este vídeo sobre como nos educarmos em finanças pessoais e as regras simples que devemos seguir para atingir este objetivo. Comecemos então pelo princípio. Vejamos primeiro o que são as finanças pessoais, e depois os seus 3 pilares fundamentais: poupança, investimento e planeamento financeiro. As finanças pessoais centram-se na gestão dos nossos recursos financeiros com o objetivo de aumentar a nossa riqueza, procurando a melhor eficiência dos mesmos. Isto inclui aspectos como os nossos rendimentos, compreender como ganhamos dinheiro e como aumentar os nossos rendimentos, as nossas despesas, controlá-las e evitar desperdícios, desde o aluguer da nossa casa até ao café que tomamos de manhã. Poupar. Esta é a base de uma boa saúde financeira, porque para investir é preciso poupar primeiro. Investir. Saber como fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. Dívida. Gerir os empréstimos e os cartões de crédito que temos de pagar de forma sensata. E planeamento financeiro. Definir objetivos e fazer um plano para os alcançar. Cada um destes conceitos está interrelacionado. Uma vez que não podemos investir sem poupar, sem rendimentos não teríamos despesas, pelo que dependem uns dos outros. Mas agora, vamos aprofundar um pouco mais os 3 últimos. A poupança é a parte do nosso rendimento que pomos de lado para o futuro. Pode ser para a nossa reserva de emergência, para cumprir objetivos a curto prazo, para fazer alguns investimentos ou mesmo para a nossa reforma. É importante não gastarmos mais do que ganhamos e vivermos dentro das nossas possibilidades, o que nos permite evitar o endividamento dos consumidores, não pedir dinheiro emprestado para consumir excessivamente ou para nos endividarmos financeiramente, não utilizar os limites do cartão de crédito e não fazer compras financiadas se não tivermos capacidade de pagamento. Isto permitir-nos a poupar mais dinheiro, que podemos utilizar para investimentos. Para poupar, podemos seguir algumas regras simples, tais como fazer um orçamento. Se mantiver um registro dos seus rendimentos e despesas, terá um maior controle sobre os seus ganhos e perdas. Para isso pode utilizar aplicações que o ajudam a controlar as despesas ou utilizar tabelas de Excel. Pode também utilizar algumas estratégias, como a regra dos 50-30-20, que explicaremos mais à frente. Pode criar transferências automáticas para uma conta poupança para evitar quebras no seu orçamento. Pode também estabelecer objetivos e definir metas de poupança. Investimento. Trata-se de colocar o nosso dinheiro em ativos que geram um retorno e nos proporcionam lucros. Algumas opções são investir em ações, partes de empresas que lhe pagarão ou aumentarão de valor ao longo do tempo, obrigações, títulos de dívida de empresas privadas ou governamentais que oferecem um retorno sobre o seu dinheiro e lhe pagam no final. Bens imobiliários, como casas, instalações e terrenos para alugar e vender. ETFs. Este pode ser o melhor ativo em que pode investir se for um investidor principiante. Se quiseres saber um pouco mais sobre eles, podes ver no nosso canal. Em cima deixamos-lhe um link num cartão. Para investir, temos sempre de ter alguns estudos prévios, não podemos simplesmente investir o nosso dinheiro sem qualquer conhecimento. Temos de saber como funcionam os mercados financeiros e as características de cada ativo, bem como estudar conceitos como juros compostos, que o ajudarão a gerar muito dinheiro. Imagine este exemplo. Se conseguirmos poupar $500 por mês com uma rendibilidade de 10% ao ano e reinvestirmos todos os rendimentos desse investimento, em 10 anos, teremos poupado $60 mil e este valor teria crescido para 97 mil, ou seja, mais $37 mil.
Em 15 anos teria crescido para 193 mil dólares e em 20 anos teria crescido para 347 mil dólares, mais 227 mil dólares e continuando a poupar o mesmo montante. Isto é graças ao poder dos juros compostos. Passemos ao planeamento financeiro. Este é fundamental para atingirmos os nossos objetivos. Definir objetivos como comprar uma casa, viajar ou reformar-se cedo é necessário para fazer um plano e trabalhar de forma inteligente. Criar um orçamento é de importância vital para afetar dinheiro a diferentes categorias, de acordo com as nossas necessidades. Mas vamos falar da regra 50-30-20 negativos, um método simples para gerir as nossas finanças pessoais. Consiste em dividir o nosso rendimento em 50% para as necessidades. Isto inclui despesas como a renda ou a hipoteca, os serviços públicos, a alimentação ou os transportes. Os restantes 30% podem ser utilizados para lazer e outras despesas, como comprar roupa nova ou sair com os amigos. Os restantes 20% destinam-se a poupanças e investimentos. Estes podem incluir o fundo de emergência, a poupança para a reforma e o pagamento de dívidas ou investimentos. Esta regra permite-nos controlar as nossas despesas para as podermos gerir melhor. É importante lembrar que se trata apenas de uma regra geral e que pode ser necessário ajustá-la de acordo com as suas circunstâncias pessoais. Por exemplo, se tiver uma dívida elevada, poderá ter de dedicar mais de 20% do seu rendimento ao seu pagamento, ou se as suas necessidades consumirem mais de 50% do seu rendimento, poderá ter de fazer ajustes noutras áreas. A chave é encontrar um equilíbrio que funcione para si. Reduzir a dívida deve ser a nossa prioridade. Pagar as dívidas, desde as que têm as taxas de juro mais elevadas até as mais baixas, mas evitar sempre cair em dívidas de qualquer tipo, uma vez que estas limitam a nossa capacidade de investir e poupar a longo prazo. A melhor forma de o fazer é ter um fundo de emergência que nos ajude a cobrir despesas inesperadas, sem termos de nos endividar. Imagine que tem uma dívida. O gráfico que lhe mostramos anteriormente, em vez de crescer, iria diminuir, perderíamos muitos anos para recuperar, e mais para começar a investir o nosso dinheiro, pelo que teríamos perdido muito tempo. E este é o pilar mais importante quando se investe. Eu dou sempre o exemplo destes dois grandes investidores, Warren Buffett e Gene Simons. Simons conseguiu atingir quase 3 vezes a rentabilidade que Warren atingiu, por isso pode-se pensar que ele tem mais dinheiro. No entanto, isso é incorreto. Warren tornou-se a segunda pessoa mais rica segundo a Forbes. Bem, o seu percurso como investidor começou quando ele tinha apenas 11 anos, enquanto Simons começou aos 50 anos e não está nem perto de ser tão rico como Warren Buffett. Educar-se, ler livros, blogs ou seguir canais financeiros como o nosso, ajudá-lo a compreender o mundo financeiro. Quanto mais souber, melhor poderá gerir o seu dinheiro e obter rendimentos mais elevados. Procurar aconselhamento profissional também é uma boa opção, mas pode ser dispendioso. Lembre-se que cada situação financeira é única, pelo que poderá ter de adaptar estas dicas às suas circunstâncias pessoais. Mas a coisa mais importante a saber sobre finanças e investimento é que lhe permite ver as oportunidades que a vida está constantemente a colocar nas suas mãos. Quanto mais souber, melhores oportunidades verá e poderá atuar. Se não sabe muito sobre o assunto, pode juntar-se à nossa comunidade 800. Se gostou do vídeo, não se esqueça de subscrever e de nos deixar o seu gosto.